Uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. As palavras de Mário Quintana se misturam com a triste realidade de quem perdeu as cores da vida. Viver com pouco, viver com quase nada, é um preto e branco, sem fim. Mas aí vem o tal sonho, a tal esperança. E aí ressurgem as cores. Mas para que essa cena aconteça, é preciso que sonhos sejam entrelaçados, que sejam sonhados juntos. Tanto ou talvez ainda mais do que ideias, precisamos de ações. Ensinar valores é praticar valores. A escola precisa ter muito clara quais são seus valores. Os professores precisam conhecer esses valores, acreditar nesses valores e um quarto ponto, vivenciar esses valores, não só dentro da escola, mas fora da escola, porque nós ensinamos não somente por palavras, mas nós ensinamos por atitudes, por aquilo que nós somos no nosso dia a dia. E que valores são esses? São os valores que não sofrem variação, sequer sombra de variação. E são 3 valores primordiais, na minha opinião, e que os gregos já tiveram conhecimento deles. A verdade, o bem e o belo. A verdade. A verdade não pode ser circunstancial e a verdade não pode ser relativa. O bom. Aquilo que faz bem para você na sua forma de levar a sua vida. E o belo. Quando eu estou falando em belo, e quando a Bíblia fala em estética e fala em beleza, e quando os antigos gregos falavam em estética e em beleza, não é aquela beleza que é para ser desfrutada com os olhos, simplesmente. É uma beleza por dentro e por fora. É uma beleza que internamente te dá o prazer de viver. A solidariedade, ela é algo que Deus colocou no coração do ser humano. Quando ele diz, nos primeiros livros da Bíblia, ele fala que os pobres sempre haveriam na Terra, com o objetivo de que o ser humano ele mostrasse solidariedade, ele mostrasse compaixão pelo outro. E a educação adventista tem esse foco de enxergar o ser humano como um todo e que precisa se envolver nesse todo. Episódio de hoje: Valores da Educação, Compaixão e Solidariedade. A educação dessa semana começa dentro dessa casa em construção. Estamos no bairro JK, na cidade de Ji-Paraná, no sul de Rondônia, para conhecer como a construção de um sonho só foi possível graças a uma palavra: solidariedade. Tudo começou no início do ano, numa semana especial que a gente realizou numa determinada congregação, sobre a questão da mordomia, sobre a questão do atendimento às pessoas carentes. Nessa igreja existia um aluno nosso, Alas Poleski, no 9º ano, e ao ouvir a pregação do professor Gilberto de ajudar ao próximo, ele sente no coração o desejo de fazer a diferença na vida da Antônia Marleide. A princípio a gente começou a ajudar, eu fiz um grupo no WhatsApp e falei assim, olha, eu não tenho o número de todos, mas vocês, meus amigos aqui, vão adicionando. Eu coloquei várias pessoas como administradores. E ali ele colocou vários líderes de classe para poderem estar participando e estar se engajando nesse projeto que começava a nascer. Foi aumentando as pessoas e eu fui comunicando, falando a real necessidade, e uns já falaram assim, eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar com aquilo. Então eu não estipulei nada de grande valor. E ao final daquela semana eu retornei para as minhas atividades na escola e logo no meio da semana um aluno me procurou. Ele queria falar comigo e estava um pouco... Preciso falar muito com o senhor. E falei com ele assim,
Diretor, expliquei a situação, né? Falei assim que eu já tinha criado o grupo e que se eu podia usar a escola, né, os alunos, para que pudesse nos ajudar. Qualquer um não seria obrigado, mas que se sentisse motivado a ajudar, pudesse ajudar. Então, enquanto escola, enquanto educação adventista, que uma das nossas pautas é realmente ensinar esse aluno a ser um cidadão, a ser solidário, a prestar ajuda a essa comunidade, a tirar ele dessa mesmice acadêmica e colocar ele na realidade, mas assim, pessoas que são capazes de transformar vidas, de mudar situações. E eu disse assim, então a primeira coisa para esse projeto sair, a gente tem que criar um nome. Não se incuba nada sem ter nome. Um filho tem que ter um nome. Aí foi aí em diante que houve esse projeto, que se chama Investidores de Sonho. Então nós vamos investir no sonho. Sonho de quem? O sonho daquela senhora, da Marleide. E qual era o sonho dela? Ela tinha um terreno, o sonho dela era uma casinha. E foi lançada a proposta para todo mundo, para que cada um ajudasse, para que a gente conseguisse realizar o sonho da Antônia Marleide de construir uma casa nova para ela. Quando se trabalha sozinho, o resultado é bom. Quando se trabalha em grupo, o resultado é melhor ainda. Não simplesmente pelo que podemos conseguir, mas por um segundo ponto que às vezes sequer percebemos. O trabalho conjunto é contagiante. E assim, olhando juntos, enxergamos o essencial. E somando forças, aprendemos a conhecer a necessidade do outro. Na verdade, eu sou cearense, né? Sou de Solonópolis, nasci em Solonópolis. Meus pais vieram para o Paraná, em Autônia, moraram lá vários anos. Aí nós viemos para cá, para Paraná, eu tinha 7 anos de idade, nós viemos em 75. Aí agora aqui nesse local eu estou morando já há 7 anos aqui. Uma vez que eu entrei na casa da irmã Marleide, eu já notei essa necessidade que ela precisava, porque a casa é de madeira, só que embaixo assim é toda quebrada, entendeu? Tem buracos grandes, pequenos. Piso não tem, é um piso super ruim, né? E a única coisa melhor que tem é o banheiro, né? E banheiro de alvenaria. Mas ela é de madeira, de eternite. E não é assim uma casa, né, boa, né? Geralmente a chuva começa mesmo no mês de setembro e já vai para outubro, novembro, aí até abril mais ou menos está chovendo. Pegamos balde, bacia, banheira do bebê e colocamos nas goteiras para que não molhe tanto. Necessidade é aquilo que não sabemos ser tão importante até que sentimos falta. E alguns simplesmente não sabem porque nunca tiveram. Enxergar essa realidade é a primeira barreira para se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Meu filho mais velho, ele viciou nas drogas. Aí a luta foi grande, né, pra gente. Nós tivemos que lutar muito e inclusive ele está preso, né. O marido dela é o Carlito, ele sofre de problema na coluna, ele não anda direito, mas mesmo assim ele trabalha, né. Também tem um filho que é presidiário. E uma adolescente, a Kelly, que é também filha dela, e é estudante. E esse presidiário teve um bebê, que no caso está com a avó, né, a Marleide, que ele não tem condições de cuidar, nem a mãe, nem o pai. Ele nasceu com o céu da boca aberto, aí já começamos a levar no médico, mais eu, né, do que ela. E agora tem uns 2 meses que ele fez a cirurgia, ainda está se recuperando, mas graças a Deus correu tudo bem. A cirurgia dele foi feita em Cacoal e os médicos que operaram ele disseram que ele tem possibilidade de falar. E agora eu estou levando ele para fazer fisioterapia com um médico fonoaudiólogo, né, que desenvolve a fala. Ela tem dificuldades porque ela trabalha como zeladora na igreja na qual ela frequenta, mas o salário ele é muito pequeno. E um detalhe do esposo dela, do Carlito, é que ele tem um problema na coluna e ele não conseguiu se aposentar, então ele só recebe um auxílio do governo. Caneta e papel na mão, projetos na cabeça e sonhos no coração. Foi assim que o trabalho começou. Alunos, professores, funcionários, pais e a comunidade. Uma união perfeita. A prova de que valores bem aprendidos, quando colocados em prática, podem não mudar o mundo, mas com certeza mudam a vida de quem nos cerca.
Hoje a gente vive numa sociedade tão assim, egoísta, tão fechada, em adolescentes que acha que não se preocupa com as coisas dos outros, mas isso não é verdade. Logo de primeiro momento foi um grande choque, porque a gente nunca tinha feito nada desse gênero aqui dentro do colégio. E de repente surge um projeto de solidariedade para a gente transformar a vida de outra pessoa. Desde o começo da proposta, tiveram várias reuniões dos líderes, dos vice-líderes com o professor. E desde lá nós estamos tentando planejar o melhor jeito de dividir os itens, os materiais. E eu, como líder de turma, tive a responsabilidade de levar esse projeto para os meus colegas, de apresentar para eles e para a gente junto colocar a mão e vamos trabalhar para a gente conseguir as coisas. Se eles têm influências positivas, se eles têm motivação, a motivação certa, eles vão fazer as ações. E eles mesmos começaram a dar ideia, olha, o meu pai é dono de depósito de material de construção, meu pai conhece um homem que trabalha com distribuidora de areia, e eles foram então se mobilizando, criando então uma rede de arrecadação. A gente sai e a gente não chega lá para pedir para a pessoa o dinheiro para ajudar. A gente explica como que é o projeto, como que funciona, explica a situação e pede que a pessoa possa contribuir doando um material para a obra. Nós fizemos uma carta, mandamos para os pais, explicamos o projeto para os pais, colocamos nas mãos dos líderes de sala, dividimos os materiais por sala. Você pode dar tantas telhas, você vai dar tanto. Eu lembro que tinha pais que chegavam e esse processo de arrecadação demorou mais ou menos uns 3 meses para a gente começar a engrenar. Eu me lembro que tinha senhoras que vinham aqui e diziam assim, professor, quando é que vai começar? Então, assim, nós estamos organizando ainda. Não, porque eu tenho 2 caminhões de aterro. Quando o senhor precisar, eu vou dar os caminhões de aterro. Teve outro que disse assim, olha, meu pai é eletricista. Quando o senhor precisar, ele disse que vai entrar para ajudar. Meu filho, ele chegou em casa comentando sobre esse projeto, que surgiu de um trabalho na escola e um aluno teve a ideia de construir uma casa para uma senhora que realmente precisa. Então, assim, eu achei interessante, porque a escola toda se envolveu no projeto, inclusive as crianças se envolveram, né? E, assim, é interessante, foi muito interessante e eu acabei abraçando a ideia, o projeto das crianças para incentivá-los a continuar pensando no próximo, né? Nós temos uma empresa Gipa-Ferro, então a gente vende colunas, treliças, vergalhões, ferro da maneira geral, né? Então, assim, eu cheguei e doei para eles 20 colunas, né, vergalhões, treliças, para que eles pudessem iniciar a casa da senhora. E ela fez questão de estar lá na obra no domingo pela manhã. Ela estava conduzindo o caminhão e levou as 2 colunas para que a gente pudesse avançar e continuar construindo. Não consegui levar material na sexta-feira, né? No domingo eu coloquei em cima do caminhão todo o material e fui fazer uma visita na obra deles e eu mesma levei o material para eles. Foi gratificante chegar lá, ver diretor, professores, todo mundo envolvido no projeto, né? Furando buraco, a senhora dona da casa, servindo suco, lanchinho para o pessoal. É interessante você não só doar, você ir e olhar, ver, conhecer a pessoa, o que ela precisa, necessita. É interessante isso aí, é muito bom. Muitos desses alunos têm pais que têm materiais de construção que trabalham com isso, então já é um pouquinho mais fácil. Mas os que não têm, a gente se une em grupos e fala, vocês vão ser responsáveis por isso. Então a gente sai e vai procurar a busca desses materiais. Eu não achava que seria tantos materiais de uma forma assim muito rápida. Bom, alguns alunos da nossa sala, alguns doaram coisas básicas que precisam de encanação, essas coisas. Outros ajudaram na parte de cimento, de ferragem e essas coisas assim. E a gente foi vendo que envolveu alunos, pais, comunidade, os professores se envolveram. Houve uma colaboração mútua de professores que autorizaram um desconto significativo do salário para que pudesse comprar materiais para dar início então à obra. E um projeto de solidariedade, ele mexe com todo mundo. A gente vê que tem tanta gente que precisa e de repente a gente tem a oportunidade de poder ajudar outra pessoa. O projeto todo, ele é legalizado, ou seja, a casa que está sendo construída, ela vai sair já com planta, com autorização, tudo. Cada um ajudando como pode, uns com planejamentos, outros com os contatos e os demais com a mão na massa. E assim se constrói um sonho.
A escola, como toda, ela tem que tomar cuidado. Eu não posso pegar crianças, adolescentes e colocar nisso, né? Existe um risco, a gente entende disso, então nós preferimos que os alunos se envolvessem apenas na questão da arrecadação do material, mas a execução do projeto teria que ser, então, por pessoas adultas. E aí o que aconteceu foi que eu transformei aquilo como uma obrigação para mim mesmo. Eu falei assim, olha, o primeiro que tem que pôr o pé na obra tem que ser o cabeça. Então eu fui para a obra, levei o capelão, convidei os professores, então a gente faz revezamento. Vai o tesoureiro, vai o professor, vai o diretor, o capelão, e todo domingo é o nosso compromisso. Então todos os domingos eles vão lá, o pedreiro está lá, e eles vão fazendo a obra pouco a pouco. Vão construindo um pouquinho hoje, um pouquinho domingo que vem, e assim ela está ficando pronta. Eu lembro que o primeiro domingo que eu fui, eu voltei quebrado, né? Mexer com massa e tal. Mas o segundo já foi melhorando, e você, quando olha aquilo ali, você vai vendo que a coisa vai construindo, tomando forma. É um sonho que vai virando realidade. A gente sabe que essa escola é bem diferente. O Colégio Adventista, ele é muito mais do que um colégio. Ele está procurando mostrar que a preocupação maior é com vidas, é com pessoas. E isso faz toda a diferença. A gente que ajuda, o sentimento no coração é muito grande. Você vê uma pessoa agradecida, a pessoa precisando, e você poder ir lá e fazer algo por aquela pessoa. Muitas pessoas olham com bons olhos, sabe? Elas olham e se comovem também junto com a gente. Depois que você vê todo aquele trabalho, toda aquela mão de obra que tivemos, uma casa erguida, assim, vale muito a pena. Sou muito grata a eles, por eles estarem me ajudando. Então agora ficou até para um presente de Natal, a casa para ela. E cada ano nós iremos promover uma ação de impacto dentro da cidade. Se não for a construção de uma casa, mas de repente a mobília de uma outra residência, mas a proposta é que nós desenvolvamos uma ação solidária, impactante, mas que mude a vida de uma família, né? Aí lembra aquela historinha do menininho que jogava as estrelas do mar para o mar, de volta para o mar, e alguém chegou e disse assim, mas você não vai resolver, porque são muitas estrelas. E ele disse assim, para aquela estrela que eu devolvi para o mar, eu vou fazer a diferença. Então acho que a nossa proposta é fazer a diferença para uma família de cada vez. Uma educação só exerce uma influência de transmissão de valores aos seus alunos se ela possui valores pré-estabelecidos, que é o seu contexto pedagógico, a sua proposta pedagógica, e se as pessoas que formam o quadro de educadores dessa escola forem comprometidos com esses valores. Aí então sim, a escola, que é o agente institucional, e o professor educador, que é o agente de transmissão desses valores, unidos na mesma proposta, unidos no mesmo ideal, conseguem colocar na mente do aluno esses valores a serem transmitidos. Tijolos, madeira, cimento, vigas, telhas e mão de obra. Esses são apenas alguns dos elementos que são necessários para se construir uma casa. E o projeto que tem ajudado a construir o sonho da Dona Marleide é também um motivo de campanha de diferentes modos que mobiliza alunos da rede adventista em todo o Brasil. Todo ano a gente realiza um mutirão de Natal aqui no Carmo. Ano passado nós arrecadamos cerca de 2 toneladas. Esse ano o nosso foco é alcançar 5 toneladas. A gente colocou um alvo assim geral e uma participação especial de cada aluno. Então, assim, a ideia é que nesse final de ano, o foco que geralmente quando se chega a época de Natal, a onda das pessoas é pensar em si mesmo, é no presente para si mesmo, o que eu vou comprar, o que é que eu vou lucrar com o Natal. E a ideia que a gente quer passar para os nossos alunos é não pensar em si mesmo, é pensar no outro. Como é que eu vou fazer o Natal do outro melhor? Eu tive minhas filhas muito cedo, né, na adolescência, fui mãe muito cedo. O pai delas, assim, eu separei deles, elas eram muito pequenas ainda, eu tive que criá-las sozinha, com muita dificuldade, trabalhando em casa de família, né. As minhas filhas ficavam com os meus parentes, eles às vezes maltratavam, né, das minhas filhas, tratavam mal, deixavam ela o dia todo com fome, eu chegava ao trabalho, elas ainda não tinham nem tomado banho, às vezes não tinham nem almoçado ainda. Então aquilo era muito triste para mim, né, que eu tinha que trabalhar para manter elas. Eu passei uma fase muito difícil.
E é para pessoas com uma realidade difícil, como a da dona Ana Paula, que o Mutirão de Natal mobiliza escolas na arrecadação de donativos. O projeto Mutirão de Natal começa em outubro e vai até início de dezembro. Os pais colaboram, os meninos colaboram e eles não estão somente assim fazendo para concorrer um com o outro. Eles estão fazendo para ajudar mesmo. A gente vê a alegria em ajudar, a alegria em entregar. E isso é o mais gostoso do Mutirão de Natal. Bem, eu moro em Rio Branco, no Acre, né? Região norte. E o bairro é bairro da Paz, que nós moramos. Aí quando nós chegamos no tempo da chuva, foi a sensação de medo, né? Porque alaga e a água vem dentro de casa. Teve uma época que eu ainda não morava aqui, mas quem morou aqui disse que a água passou por cima do teto dessa casa que eu moro. Um período de alagação, como que a gente passou aqui em Rio Branco, né? Aqui no Acre. Assim, os momentos que as pessoas precisam, hoje o colégio é referência para dizer assim, eu posso recorrer ao Colégio Adventista e pedir ajuda. E hoje a ajuda bate na porta da casa da dona Ana Paula. Ela recebe dos alunos os mantimentos para que no final do ano tenham uma lembrança. Chegaram em boa hora, muito boa hora mesmo. Eu agradeço muito ao Colégio Adventista, à Igreja Adventista. Vejo isso no sorriso deles quando eles participam das entregas. Na realidade, não tem como a gente carregar, em escola aí com quase 1000 alunos, não tem como a gente carregar todos os alunos para fazer a entrega. Mas das outras experiências que a gente tem, o grupo que a gente, todo mundo concorre para poder ir entregar. Porque parece que a graça maior do que arrecadar é ainda entregar e ver o sorriso, a expectativa, o fato de ter ajudado o outro. Nós tivemos a ideia de trabalharmos o resgate dos valores não só na disciplina de ensino religioso. Então, no início de cada ano, nós pegamos os 74 valores e dividimos entre os professores. Por exemplo, o professor de física vai trabalhar responsabilidade, o professor de química, respeito, o professor de literatura, paciência, o professor de inglês, bondade. Aquele professor, ele tem a responsabilidade de, em cada sala que ele ficou responsável, antes de toda a aula, fazer menção ao valor. O aluno vai nos ver fora da escola. O aluno vai nos ver como ser social, não só como um educador, não só como professor. Ele vai nos encontrar num supermercado, ele vai nos encontrar numa atividade social, ele vai nos encontrar na rua. E se eu, fora do ambiente escolar, sou um e dentro do ambiente escolar sou outro, então significa que esses valores não fazem parte da minha vida. Os próprios alunos já identificam o professor ao valor. Então ele sabe, olha, a professora fulana trabalha paciência, o outro professor trabalha bondade. Por quê? Porque é falado em todas as aulas sobre o tema. E aí vem aquela velha retórica, o que é falado é lembrado e o que é lembrado é praticado. Esse valor trabalhado pelo professor em sala de aula é pedido na prova. Nós criamos uma 11ª questão em cada prova, que todas as nossas avaliações têm 10 questões. Com o projeto de valores, elas passam a ter 11 questões. O professor, ele uniu o conteúdo trabalhado ao valor. Por exemplo, se ele trabalha sobre Hitler, ele pergunta na prova, se Hitler fosse humilde, qual teria sido seu comportamento? E o aluno, então, une o personagem ao caráter. Culminância do projeto. O mais importante de todos, eu acredito que foi a arrecadação de mais de 1000 produtos de higiene pessoal. Então, os professores que trabalharam solidariedade, bondade, uniram os alunos nesse projeto e eles arrecadaram os produtos de higiene pessoal em forma de gincana para doar ao Núcleo de Assistência Social e também a uma creche da cidade. O Núcleo Vovó Josefina é uma entidade da ADRA, que fica na cidade de Araçoiaba da Serra. A princípio, essa entidade era um abrigo com o nome de lar. Nos últimos 12 anos está como um projeto. É um projeto que ele atende crianças de 6 a 15 anos. O período que as crianças não estão na escola, no contraturno elas estão no projeto,
porque a maioria delas moram somente com a mãe precisa trabalhar. E se não tivesse este projeto, a criança ficaria na rua. E o dia dessa entrega é diferente. Não são os alunos que vão ao núcleo, mas é o núcleo que vai à escola. Criança com criança, um mesmo espaço, um momento que eles não esquecem. A educação adventista é realmente uma grande parceira. Tem nos ajudado, tem nos apoiado. E não só a questão do apoio financeiro, é a questão também emocional. Porque são crianças da mesma idade das que nós atendemos. A maioria está nesta faixa. Então, as crianças sendo atendidas, recebendo esse afeto, esse carinho, porque vez ou outra as crianças do colégio também vão até a entidade para abraçar nossas crianças, levarem presentes. E isso é muito bom para a autoestima delas. Fazer a diferença, estender as mãos. Ensinar valores é praticar valores. E a maior lição é perceber. Quem doa, recebe em dobro. O tema solidariedade é o tema que mostra o amor ao próximo. Não tem como falar em amor ao próximo sem trabalhar a solidariedade. Nós trabalhamos muito com eles, que amor ao próximo é atitude, é ação. Não é somente dizer eu gosto, eu amo, mas praticar, ver o outro com amor, como Jesus faria. Então a gente vê que é uma coisa que brota no coração do aluno. Então ele não ajuda simplesmente porque tem uma campanha na escola. Ele ajuda porque ele gosta de ajudar. E esse sentimento é o sentimento que casa com aquilo que a gente prega de educação adventista, né? De pensar no outro, criar cidadãos pensantes que cuidem no outro, sejam bons, sejam cidadãos de destaque para ajudar a sociedade, formar geração, formar caráter, formar valores. E isso vale a pena. Nós estaremos deixando um marco. Nós não estamos construindo apenas uma casa, nós estamos construindo um marco, nós estamos efetivando o conhecimento que vai além. Ninguém vai fazer isso, e eles ficam cheios de orgulho. E eu digo assim, por isso que vocês fazem parte, e vocês são parte da melhor educação que existe. Educação que não ensina só no papel, mas que vai além do papel.